Eu tenho uma pergunta para você. O que que faria você fazer a volta ao mundo em 80 dias? Será que é possível? Será que uma aposta te faria fazer isso? Será que simplesmente por vontade de viajar, por vontade de conhecer o mundo inteiro, ou simplesmente por orgulho de dizer que atravessou o mundo em 80 dias? Ou a vontade de mudar completamente a sua rotina? E hoje eu quero te convidar realmente como é que foi minha experiência lendo o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, né? Um livro que, apesar do título parecer uma simples viagem, é muito mais do que isso. Então vamos lá para a gente conhecer um pouco sobre essa história. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui, tá? Se você é novo por aqui, eu me chamo Beverly Kelly, sou escritor, né, apaixonado por literatura. Escrevi meu primeiro livro há pouco tempo, mas já atuo na área da escrita há bastante tempo, né? E aqui dentro do meu canal a gente vai falando sobre literatura, sobre livros, sobre as leituras que eu vou fazendo e as minhas percepções, tanto como escritor, tanto como leitor, né? Então é isso que eu trago para vocês e espero que vocês curtam e gostem desse tipo de assunto. Se você começou agora a me acompanhar, já se inscreve aí no canal, curta esse vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos que também gostam de entender um pouco mais sobre esse meio da literatura. E eu te espero já no vídeo, então bora lá. Bom, o livro dessa semana é esse aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, né? Que é uma viagem, né, que por meio de uma aposta, ela acontece para fazer a volta ao mundo, ou seja, ir em apenas 80 dias. E ali, né, o personagem que faz essa viagem, né, que é o Phileas Fogg, ele faz essa aposta que ele conseguiria chegar, né, ir e voltar, né, em 80 dias, fazer essa volta ao mundo, mesmo com imprevistos, com atrasos, com problemas, com o que quer que acontecesse, ele conseguiria cumprir essa data. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o que é isso, né? Primeiro que o personagem principal, que é o Phileas Fogg, que é quem decide, ele é primeiro demonstrado para a gente como um homem muito metódico, muito controlado, né? E muito sistemático, com tudo pré-pronto, né? Tipo assim, é horário de fazer isso, horário de fazer aquilo. A vida dele é uma rotina cronometrada, né? De certa forma. Tanto que no começo do livro aí a gente vê ele mandando embora um criado simplesmente porque a temperatura da água que era para ele usar para se barbear não estava na temperatura correta, né? Então a gente vê o quão sistemático é esse personagem, né? Que na maioria das vezes mais parece um robô, né? E que no meio de uma conversa, de um jogo que ele era muito acostumado, o jogo de Whist, né? É, alguns companheiros falam sobre as pessoas conseguirem viajar o mundo em 80 dias. E aí entra uma discussão, né? Se é possível, se não é possível, se isso seria contando os atrasos ou seria não contando com nada de atraso. E aí surge essa aposta, né? De será que é possível viajar o mundo em 80 dias? E essa aposta é dada pelo principal. O que será que motivou ele a levar a dar esse início, né, de que era possível? Talvez seja simplesmente uma comprovação de que é possível mesmo com os imprevistos e atrasos. E essa aposta ousada dá início a toda a jornada que o livro nos conta, né? Junto, né, dessa viagem, além de Phileas Fogg, a gente tem aí personagens como o Passepartout, que é o criado dele, que mal tinha iniciado a trabalhar para ele e já embarca nessa viagem, né? A gente encontra também ali, no meio da viagem ali, a Mister Aouda, né? Que é uma personagem que acaba tendo uma grande importância para o personagem principal. A gente também vê ali o inspetor Fix, né, que é o inspetor de polícia que está determinado a atrapalhar toda essa jornada, né? E no meio de tudo isso, né, no meio de toda esse enredo, a gente vê que cada país, cada cultura, cada obstáculo se torna realmente algo que impede o Phileas a realmente cumprir as datas, né? Então, é meio que um teste para ver se realmente ele era capaz
de cumprir isso em 80 dias. E mesmo com tudo, né, a gente consegue acompanhar com muita clareza, né, essas mudanças de cenário, essas mudanças que acontecem tanto na cultura, tanto no ambiente, tanto nos obstáculos, né, ou como eles se apresentam, e a gente vê isso de forma muito significativa em vários momentos aí da história, né? Então é muito mais do que simplesmente eles falar assim, olha, ele chegou em tal lugar, chegou em tal lugar, ele pegou a isso para ir para tal lugar, sem ter uma parada, mas eh, nos faz entender um pouco sobre a cultura de determinados pontos eles passam, né? Uma segunda coisa que eu quero falar, né, é para a gente trazer aqui uma visão como leitor, né, que é algo que eu acho muito incrível no estilo, né, de Júlio Verne, é que desde o início da leitura a gente consegue sentir como se estivéssemos realmente acompanhando essa jornada, né? Essa companhia, né? Desde o momento inicial, a gente fica imerso na história, né? E essa forma de escrever, né, tão leve, tão imersiva, faz com que as coisas ganhem um novo sentido, né? A gente consegue ver que cada ambiente, cada cidade, cada situação é descrita de um jeito que faz com que a gente se sinta parte, né, da jornada. E não é só sobre os lugares, por exemplo, que eles passaram, né? É sobre os perigos que eles passam, os encontros que eles têm, os dilemas que são abordados, né, dentro do livro, as emoções, né, inesperadas que vão surgindo. E a todo momento, quando a gente vai continuando essa leitura, a gente fica se questionando: nossa, mas faltam tantos dias, será que eles vão conseguir? O que será que vai acontecer no capítulo posterior, né? Será que vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar tanto eles assim? Nossa, e aí a gente também se anima em muitos momentos, nossa, eles estão acima do previsto, será que eles vão conseguir? É, falta algum lugar, e aí a gente vai acompanhando essa história e a gente vai se tornando parte dessa viagem, né, de volta ao mundo em 80 dias. E isso é muito interessante, né, para um escritor, para o leitor principalmente. Porque quando a gente faz a leitura de qualquer livro, a gente quer estar imerso naquela história, a gente quer fazer parte daquilo. E isso é muito importante e Júlio Verne consegue isso muito bem. E aí agora a gente vai passar para minha visão realmente como escritor, né? Algumas estruturas que eu acho muito importante, né? São, primeiro, a ambientação que Júlio Verne utiliza dentro de todo o seu livro, né? A pesquisa dele sobre como é que é a cultura, como é que é o costume, como seria o cenário, né, com detalhes, né, com essa riqueza de detalhes, mas sem se tornar cansativo. Porque existem diferenças, né, quando a gente vai ambientar hum, na escrita. A gente pode ser muito cansativo, né, descrever demais, falar demais sobre aquilo, e a gente pode trazer detalhes que fazem com que a pessoa imagine aquilo, né? É trazer esse ambiente para a nossa imaginação. E Júlio Verne consegue fazer isso, né? Então, se a gente, como escritor, prestar atenção nessas estruturas, na forma como ele traz, a gente vai conseguir melhorar um pouco como é que a gente vai ambientar o nosso leitor no mundo em que a gente está falando. Uma outra coisa que também me chama muita atenção na escrita de Júlio Verne é o quanto talvez ele tenha despendido de tempo para fazer uma pesquisa, né? Porque fica evidente em muitos lugares, né, o quanto ele teve que estudar ou que teve que conhecer sobre geografia, sobre rotas, sobre ferrovias, sobre religiões, costumes locais, para trazer essa autenticidade para a história, né? Aqui nesse livro do De Volta ao Mundo em 80 Dias, ele pega ali sobre a cultura da Índia, sobre conhecimento, sobre rixas ali, né, dentro da Índia. Ele também fala sobre a questão do Japão, fala sobre algumas coisas que acontecem, rotas marítimas, rotas ferroviárias também que ele coloca. Então, olha o quanto de pesquisa ele teve que desempenhar para poder trazer esse livro à tona, né? E a gente, como escritor, tem que ter esse trabalho
de pesquisar, né, para trazer uma veracidade, uma autenticidade para a nossa história. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é como que o personagem principal, né, evolui esse crescimento, né, do personagem principal, que no início ele parece muito travado, muito robótico, com tudo bem trabalhado, e na realidade ao longo, né, do caminho, né, ao longo que a gente vai conhecendo o personagem, passando por essas aventuras, a gente vai vendo que ele se desconstruindo dessa imagem tão robótica, tão fria e tão calculista. A gente vê ele assumindo novas personalidades ao longo, né, dessa jornada. E como escritor, isso me fez refletir muito sobre como é que nós podemos trabalhar a transformação de um personagem ao longo de uma narrativa, né, ao longo de um livro, sem precisar dizer de forma direta, né, que ele teve mudanças, mas mostrando isso através de atitudes. E o Júlio Verne consegue fazer isso. Então, a gente como escritor tem que tentar buscar fazer isso, né? Tentar trabalhar essa nosso desenvolvimento de personagem, o nosso enredo em si, nossa pesquisa, né, sobre ambientação, a nossa pesquisa sobre o que é que nós vamos, por exemplo, se eu vou escrever uma história que se passa no Brasil, em que local do Brasil? Qual é a cultura, qual é o costume desse local? Quais são as falas que são ditas nesse local? Tudo isso é importante para nós como escritores. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção na escrita de Júlio Verne. Uma outra coisa que é muito importante na realidade em todos os livros, né, que a gente tem de ficção, de histórias, né, são as aventuras, os conflitos, as relações humanas, né, que acontecem em toda a jornada. E aqui a gente vê Júlio Verne retratando acusações injustas, né, o resgate de pessoas em perigo, né, os obstáculos, né, que acontecem por vários motivos, né, tanto por justiça quanto por alguns outros motivos, né, que acabam entrando no meio. E claro, há uma relação, né, que vai crescendo de certa forma, o reconhecimento e por outros motivos da personagem feminina e do personagem principal. Que eles, por mais que não pareça durante todo o caminho, eles vão se aproximando, né? Eles vão se aproximando de uma forma que eles adquirem um carinho um pelo outro, né? E isso me fez pensar também como, às vezes, um personagem para se desenvolver, né, para ter uma evolução, na realidade ele não precisa fazer isso sozinho. E não necessariamente precisa de um mentor para isso. Mas às vezes ele precisa de alguma companhia, sabe? De algum personagem ou de outra pessoa que está ali ao redor ou próximo dele para ajudar a ajustar o rumo da história dele. E é isso que o personagem principal acaba fazendo com a Mr. Holder perto, né? Então, isso é interessante também, essa forma de trabalhar o personagem, trabalhar a evolução do personagem e também trabalhar ali um pouco de romance, de certa forma. Uma coisa que ficou muito perceptível também para mim é que a história que Júlio Verne conta é uma jornada do herói meio disfarçada, né? A gente se, para quem conhece já a jornada do herói, ela tem sempre primeiro a apresentação de um personagem, depois a gente vê o chamado para uma aventura, a gente vê o conflito dessa aventura, a gente vê a rejeição dessa aventura, né, ou dessa mudança, a gente também vê aí esse personagem tendo um mentor, né, e depois acontece um novo chamado, até que ele realmente se desenvolva, né, de certa forma. E na história inteira da Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente vê os personagens se desenvolvendo basicamente como uma jornada de herói, mas muito bem disfarçada, porque a gente vê muito a jornada do herói sendo utilizada, né, em fantasias, né, em histórias de aventura e de outras coisas como,
Por exemplo, Senhor dos Anéis, Harry Potter e outros, né? A gente vê muito claramente, né, de forma mais direta, essa jornada do herói. Mas a gente também consegue ver isso de forma mais leve, sabe? Mais simples, que vai aparecendo durante a jornada que a gente vai lendo. E como escritor, realmente é impossível não enxergar essa construção clássica que tem da jornada do herói, só que adaptada ao estilo de Júlio Verne, né? Assim, em exageros, mas com muito simbolismo, né? Cada uma das dificuldades que eles vão tendo durante essa jornada, pode ser um microchamado, pode ser algum conflito que eles têm que passar ali, e tudo isso faz parte de uma jornada do herói. E isso ajuda, para quem é escritor principalmente, a entender que você não precisa estar simplesmente seguindo aquela estrutura, sabe, de jornada do herói, de que eu tenho que fazer isso, 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 e seguir à risca esses mesmos processos. Facilita para quem está iniciando realmente, mas para quem já está acostumado a fazer isso, você pode aí fazer uma mistura para tornar a sua aventura ainda melhor, né? Cada vez melhor e melhorando assim a sua escrita. Então isso é interessante. Mas aí você pode me perguntar, tudo bem, você teve todas essas considerações. E aí, vale a pena ler? Vale a pena fazer a leitura do livro do Júlio Verne, né, A Volta ao Mundo em 80 Dias? Eu digo que para você, se você gosta de livros que fazem você se sentir imerso, que fazem você acompanhar toda a jornada, que você tenha surpresas aí no meio da leitura, é um bom livro para você ler. Eu indico que realmente você faça a leitura, adquira esse livro, porque ela não é uma simples história de uma viagem ao redor do mundo. É muito mais do que isso. É um conhecimento sobre culturas, sobre rotas marítimas, sobre, às vezes, regiões que você não conhecia que existem, né? E a maioria delas foram baseadas em conhecimentos do mundo em que a gente vive, né, da Terra em si. Então, muitas coisas você vai aprendendo ali também junto com o livro, né? E não é só sobre cumprir prazo, né? É sobre como é que a vida pode mudar quando a gente aceita, né, um desafio. É sobre como às vezes um personagem, por mais chato que ele pareça, ele pode se tornar alguém que a gente vai se apaixonando ao redor, né? Da história ao decorrer da história. Isso é interessante. Então, se você gosta desse tipo de livro, faça a compra desse livro, faça a leitura, adquira esse livro. Se você quiser, tá aí na descrição, eu tenho um link, né, para você poder comprar, tá? Então, faça a compra desse livro e leia e tire as suas percepções. Mas além de tirar as suas percepções, eu quero que você me conte aqui nos comentários. Foi um livro que fez com que você sentisse que estava viajando junto com os personagens, sabe? Aquele livro que fez você entrar dentro da história de verdade. E se você também já leu algo de Júlio Verne, comenta aqui embaixo, tá? E se está começando em começar a leitura, né? E você se interessar pela história desse livro, pode começar por esse, tá? Que vai te ajudar bastante a entender um pouco mais sobre esse mundo da literatura. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você conhece, que gosta da leitura, né? Para você se encontrar de verdade nas páginas de um bom livro. E Júlio Verne se encontra nesse quadro de um bom livro, um bom autor para você poder estar lendo. Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo e espero por você se inscrevendo no meu canal e curtindo esse vídeo. Até mais.